Estamos de volta e a gente continua falando sobre meio ambiente aqui com a entrevista aqui no estúdio com a secretária estadual do Meio Ambiente, Sádia Castro. Olá, secretária, boa noite, seja bem-vinda ao Dia News. Boa noite, Nayara, boa noite aos telespectadores do Bom Dia News. Vamos lá. Secretária, a gente acabou de exibir um VT falando, né, da audiência pública que teve na Assembleia Legislativa hoje, tratando dos aguapés ali do Rio Poti, que é um problema que já vem, né, ela é recorrente todos os anos. De que forma a Secretaria Estadual do Meio Ambiente também está atuando em parceria com a Secretaria Municipal e os outros órgãos de infraestrutura hídrica? Olha, nós fomos convidados para essa audiência pública, eu não pude ir porque eu já tinha um evento marcado previamente, mas foi um representante da SEMAR, o nosso engenheiro, diretor de recursos hídricos, Marcelo Christian. Mas antes, semana passada, nós da SEMAR fizemos uma vistoria nos aguapés e marcamos uma reunião com o IDEB, Águas de Teresina, IBAMA e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E, a princípio, nesse primeiro momento, o que a SEMAR gostaria, e é isso que a gente vai tentar mobilizar, é para retirar os aguapés, né? Porque existem vários estudos, você sabe que é um problema recorrente, mobiliza a sociedade, é um problema que acontece todo ano, então precisamos pensar sobre ele e tentar enfrentá-lo. Mas assim, nesse primeiro momento, a SEMAR quer colaborar com a retirada dos aguapés para que o rio volte a respirar. Né? Como a senhora falou, é um problema recorrente, né, e que vem acontecendo todos os anos, então exige uma medida que ela seja mais de identificação do que isso. Existem medidas que devem ser feitas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A curto prazo, o que seria? A retirada dos aguapés. E depois fazer um levantamento. Outra coisa também que a SEMAR está se propondo colaborar fazer um diagnóstico atualizado do problema, né, quais são as galerias, quantas galerias, de onde elas vêm, quais são as que estão, quais são as que são legalizadas, as que não são legalizadas, enfim. E depois pensar numa estratégia de combater o surgimento desses aguapés, ou que eles surjam de maneira sustentável, porque os aguapés, como a gente sabe, eles são umas plantas que eles contribuem, elas são depuradoras, são plantas depuradoras que elas fazem uma limpeza do rio, mas claro, em excesso elas sufocam o rio e os organismos que estão ali, né? Os peixes. Secretário, só mudando um pouquinho de assunto, a gente teve aí as nossas praias, né, aqui no litoral do Piauí, também atingidas aí pelas manchas de petróleo, né, que atingiram várias praias do Nordeste todo, né? Inclusive, já chegou a ser colocado a possibilidade de ter atingido o Delta também, né, o nosso Delta. Hoje já foi, as informações mais atualizadas é que não há mais registro, né, de óleos nessas nossas praias e que agora elas já estão próprias para banho, elas chegaram a serem interditadas. Como é que está esse monitoramento para evitar que essas manchas voltem a atingir o nosso litoral, até porque a gente está num período, né, se aproximando do período de dezembro, período de férias, onde o fluxo de turistas na região é bem maior e isso acaba prejudicando um pouco, não apenas as pessoas que sobrevivem ali da questão do comércio, né, de mariscos ali, de peixes, comercialização ali, como o hotel também, e os turistas que vêm de fora que acabam prejudicados, né, porque não encontram nossas praias próprias para banho. Como é que está esse monitoramento para evitar que essas manchas voltem a atingir o nosso litoral? Olha, desde o dia 13 de outubro, que a SEMAR, numa parceria com o IBAMA, com o ICMBio e com a Capitania dos Portos, está fazendo monitoramento, vistorias constantes, tanto na orla, quanto com mergulhadores, quanto com barcos, com drones, com helicópteros, para a gente fazendo esse monitoramento da praia. Agora, ninguém pode afirmar, nem aqui no Piauí, nem nos outros estados, nem naqueles estados que foram fortemente atingidos, ninguém pode dizer assim, nós vamos prever que a mancha chegue. Primeiro, porque trata-se de uma substância muito pesada e ela não vem na superfície. Ela só é vista quando a maré baixa, porque ela só vem quando ela encalha. Não tem como prever. Alguns estados, né, que chegavam grandes manchas, grandes mantas, né, de petróleo, eles colocaram umas boias de retenção. Mas são medidas que você toma, mas elas são paliativas. Mas assim, preventivas, de prever que a mancha chegue, até agora não foi desenvolvido ainda nenhuma estratégia para isso, infelizmente. Bom, a SEMAR nós fizemos, na verdade as pessoas falam interditar praia, a Secretaria do Meio Ambiente, que é o órgão ambiental, que é o órgão responsável pela balneabilidade das praias do Piauí,
nós não interditamos as praias, porque a interdição significaria que a gente cercasse a praia e impedisse que as pessoas fossem banhar. Como órgão ambiental responsável pela balneabilidade, o que é que a gente faz? A gente classifica aquela praia como própria ou imprópria para o banho. E para isso a gente segue uma regulamentação que é do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o órgão máximo que rege as questões ambientais do Brasil. Então, obedecendo a essas normas, classificamos, né, as praias que estão impróprias ou impróprias. Eu sei que houve uma polêmica, muita gente criticou porque a SEMAR classificou determinadas para a praia de Atalaia, que é uma praia muito procurada, exatamente no final de semana prolongado, mas se nós fomos criticados, mas se nós não colocássemos a placa lá de classificando a praia como imprópria, nós correríamos o risco de sermos penalizados, porque existe uma legislação, existe um regramento que nos orienta a fazer assim. Então a gente faz isso, é o nosso papel. Agora a praia fica aberta, né? Se alguém quiser tomar banho, é igual aquelas praias que em Recife, por exemplo, tem muitas praias que estão lá com a placa, olha, praia imprópria por causa de tem a incidência de tubarões, mas tem gente que vai. Então, a SEMAR não tem intenção de fazer isso, mas é obrigada a fazer por força da legislação e para dar segurança à população. Mas, graças a Deus, agora nossas praias estão todas classificadas como próprias, apropriadas para o banho. Até quando? Espero que até sempre, mas a gente nada sobre esse óleo, esse petróleo, a gente pode afirmar peremptoriamente, definitivamente, porque eu posso estar conversando com você aqui, mais tarde, quando a maré baixar, apareceu o petróleo. Né? Mas, por enquanto, está tudo tranquilo, não há nenhum risco mais de classificação de praias, né, impróprias. Inclusive, para o a senhora banho, chegou a se reunir com representantes também de outros estados, né? Sim, fizemos esse tema, porque como a gente falou no começo, atingiu, não foi só o Piauí, não é uma situação isolada no Piauí, aconteceu em outros estados, inclusive com alguns com uma gravidade até maior, né? Sim, já atingiu todos os estados do Nordeste, já desceu para o estado do Espírito Santo, já desceu para o estado do Rio de Janeiro. Então, nós fizemos já 2 reuniões, né, em Recife, exatamente para discutir os procedimentos, para discutir as contingências, para discutir as estratégias, porque é uma substância, né, esse petróleo, não é a primeira vez que o Brasil é acometido por derramamento de petróleo no mar, mas esse é um petróleo diferente, é um petróleo que a própria Petrobras, por exemplo, não tinha protocolo, não tem um protocolo para lidar com ele. Então, esse é um acidente ou um incidente, ou né, um acidente ambiental, podemos dizer assim, que ele faz uma modificação ou pelo menos põe em reflexão todos os protocolos de enfrentamento dessas contingências ambientais, porque é um fato novo, não se sabe de onde vem, né? Assim, a princípio se falou que poderia ser um derramamento de um navio, que não foi confirmado, pelo contrário, foi refutada peremptoriamente a hipótese do que teria sido um navio grego. Quer dizer, então, assim, é um acontecimento que ele revoluciona todos esses protocolos ambientais com relação a esses acidentes marítimos. Então, só reforçando, todas as nossas praias estão liberadas para banho, então dá para você curtir aí, aproveitar que está chegando as férias aí e levar o pessoal. E a Secretaria de Meio Ambiente, com certeza, está monitorando aí, vai fazer esse alerta, vai manter aí a população informada, caso venha a acontecer, de novamente aparecer novas manchas aí no nosso litoral, não é isso, secretário? É isso. Secretária, só para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, eu queria que a senhora comentasse com a gente em relação ao que é que está sendo feito pela Secretaria do Meio Ambiente em relação ao Parque Zoobotânico, né? É o nosso zoológico aqui, né, da Teresina, e que já há algum tempo vem passando por alguns problemas estruturais. Já inclusive foi alvo de críticas aí dos parlamentares, né, e da própria população em relação à questão da falta, da carência de estrutura lá no local, até para receber esses animais. Eu queria que a senhora falasse para a gente um pouquinho sobre o zoobotânico, ele realmente está precisando de uma revitalização. E a SEMAR, nós estamos providenciando isso. Desde que nós assumimos, nós convidamos os nossos engenheiros da SEMAR, foram lá, fizeram um relatório, fizeram um projeto, e nós tem um processo tramitando na Procuradoria-Geral do Estado,
né, para recebermos autorização para abrir um processo licitatório para contratar uma empresa para fazer essa revitalização. O que nós vamos fazer a princípio? Não é uma reforma, é uma revitalização. O que a gente pretende fazer a princípio? Melhorar as vias de acesso, revitalizar as vias de acesso, revitalizar as trilhas, sinalizar, melhorar a segurança. Nós estamos fazendo, inclusive, um convênio com a Polícia Militar Ambiental para que eles fiquem lá 24 horas. Melhorar o fornecimento de energia, de água, de internet, a coleta do lixo, o recinto dos animais, consertar o muro, né, que está feio, que é um muro bonito, né, tem uns desenhos bonitos. Enfim, e as pessoas reclamam muito e a gente entende isso porque o zoobotânico ele tem uma presença de afetividade na vida dos piauienses, especialmente dos teresinenses. Todo mundo tem uma história, né, tem uma passagem na infância lá no Parque Zoobotânico. É o maior parque urbano do Nordeste, que fica numa área super acessível, né? Ele fica de frente para uma avenida que, a partir dela, né, que é a Presidente Kennedy, você consegue chegar em qualquer ponto da cidade. Tem um terminal de ônibus ao lado. E é um lugar muito aprazível, além de tudo, né, cheio de árvores frondosas, árvores nativas. Então, deve ser um lugar bem cuidado, exatamente para que ele possa receber, né, com conforto, com garantia, com segurança, os teresinenses, os piauienses. Essa revitalização que a senhora está tratando para a contratação de uma empresa, ela seria via parceria público-privada ou seria... Não, ainda não. O zoobotânico, ele está no projeto de público-privado, de PPPs, né, parceria público-privada do governo do estado. Mas nesse momento não seria seria uma revitalização. De forma mais imediata para que pudesse... Para que o parque se mantivesse de portas abertas e aprazível para receber a população, né? Esse processo da parceria público-privada, ele leva tempo, ele tem um procedimento e isso está sendo feito. E o que nós vamos fazer é uma revitalização para que o parque, né, permita assim, a visitação das pessoas com segurança. Inclusive, nesses comentários e nessas, né, sobre o zoobotânico, aparecem umas fotografias, né? Daquelas fotografias daquelas áreas bem degradadas, elas já estão isoladas. Aquela área lá onde tem aquela ponte de madeira, que é chamada Ilha dos Macacos, aquela parte ali está isolada. Ali sim está interditada, então o público não tem acesso. Aparece muita fotografia de uma casa assim, em ruínas. Ali é o que eles chamam de fazendinha, que era uma espécie de sede do zoobotânico quando ele foi criado ainda nos anos 70, na década de 70. Aquela área está isolada, o público não tem acesso. Então, a área em que está aberta para visitação, onde as crianças vão, as famílias vão, fazem piquenique, essa área ela está sendo limpa, tem o lixo coletado diariamente, né, tem segurança, tem energia, tem água. O botânico também é um ponto mesmo de muitos, até atletas mesmo, né? Sim, as pessoas vão de manhã cedo fazer caminhada. Corrida, e olha, é um parque muito grande, são 109 hectares, tem um rio que passa ao lado, tem uma lagoa. Então, assim, precisa ser feito um trabalho para que ele seja um lugar, para que ele receba com conforto o que ele realmente é, que é um lugar aprazível. Tem recursos, tem investimentos garantidos para isso, secretário? Sim, tem os recursos do Fundo do Meio Ambiente, recursos de compensação ambiental. Agora, como você sabe, no Estado existem, né, existem os procedimentos, exatamente. Ser respeitados. Tá certo, então, secretária, a gente agradece a sua participação aqui com a gente no Dia News segunda edição. Fica o convite aqui para estar com a gente em outras oportunidades. O espaço também sempre aberto aí para a gente estar divulgando aí as nossas riquezas naturais e também o trabalho que a Secretaria tem feito aqui no Estado, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição. É sempre bom vir aqui conversar com vocês e levar as nossas informações para o nosso público. Obrigada, boa noite.